Portugal. O Pavilhão de Portugal da Exposição Universal de 1998 foi construído entre os anos de 1995 a 1998. Está localizado em Lisboa e o tema da exposição foi os oceanos, como patrimônio para o futuro. Então, o requisito era estabelecer uma proximidade, uma interação entre o porto, o local da implantação e a própria arquitetura, e finalmente servir como plataforma acolhedora para os adultos, visitantes e estrangeiros. O pavilhão é uma construção de 2 núcleos que compõem o edifício principal e o dossel, cada um com seu próprio sistema estrutural. Um aspecto interessante da trajetória do arquiteto Álvaro Siza é seu interesse inicial pela escultura e pela relação das suas obras com a natureza. Nós podemos perceber como a arquitetura projeta um senso claro de honestidade estrutural. O arco de catenária da cobertura reflete as propriedades físicas naturais de estruturas suspensas, e a exposição articulada de alguns elementos estruturais e articulações resulta numa linguagem arquitetônica poderosa. A estrutura consiste numa laje em concreto com membranas parabólicas, de 20 cm de espessura, cerca de 65 por 50 cm. É suspenso por cabos de aço que suportam o dossel. Ele requer enorme tensão fornecida por uma série de paredes que se assemelham a barbatanas de 14 metros de altura, que formam os pórticos nas periferias do local. Os cabos de aço são fixados no concreto dos portais para evitar qualquer rompimento, e eles estão ligados a uma distância de 30 centímetros. Estão a uma trajetória em cada lado do dossel, liberando do suporte estrutural, permitindo o controle de som de perfeito comportamento e liberando as vibrações sísmicas. A decisão de usar concreto foi influenciada por suas propriedades, de fato fino o suficiente para poder ser facilmente suportado e por mais magro que ele seja, ele é forte e resistente para limitar os efeitos dos ventos fortes graças à sua maior densidade. A pequena queda de 3 metros contra 65 metros de apoio induzirá um grande impulso horizontal em cima. O uso de concreto leve fornece uma boa maneira de reduzir as forças, permitindo fornecer um nível adequado de força e rigidez em camadas para garantir a distribuição adequada. Foi necessário um estudo especial de concreto leve para obter a força adequada e atingir a construção da membrana em despejo único de concreto e evitar juntas de construções visíveis. A forma do edifício parece evocar as velas de caravelas portuguesas do século XV e XVI, baseado na ideia de uma folha de papel colocada entre 2 tijolos. O edifício é aparentemente simples e limpo, pintado de branco, com um térreo rústico. Varandas e lajes de cobertura em balanço rompem o perfil plano e dão ao exterior do edifício uma grande variedade de condições espaciais. A cor do edifício é pintada de branco e é capaz de reduzir a absorção de calor, e seu grão de vão auxilia bastante na grande circulação de ventos. Ele recorda a experiência do Palácio Itamaraty de Brasília, em 1962, e do Parlamento do Kuwait de 1982. Para concluir que este edifício é uma conquista excepcional, fomos capazes de observar a interação real entre arquitetura e engenharia e sua inter-relação entre momentos de delicadeza e monumentalidade. Decisões cuidadosas sobre a escala projetam uma presença que varia do imponente ao acolhedor, especialmente nas proporções dos pórticos e da cobertura. Olá, eu sou a Manuela e junto com as meninas a gente vai apresentar sobre o Museu Britânico e o Pavilhão de Portugal.
Bom, o museu ele é localizado na Inglaterra, na cidade de Londres. Foi fundado em 1753 e abriu suas portas em 59. O edifício já era existente, mas posteriormente o arquiteto Norman Foster revitalizou o local, cobrindo o pátio, virando o maior pátio coberto da Europa, com essa estrutura que a gente vai analisar a seguir de aço e vidro. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem algumas obras do arquiteto que são marcantes, tanto na cidade de Londres quanto no mundo todo. A marca dele é bem chamativa, a gente consegue ver uma semelhança nas obras. Aqui a gente pode ver a Prefeitura de Londres, o prédio da HSBC, a 30X, Mary X, entre o viaduto de Milão, entre vários outros. Bom, quanto à inspiração para construir essa cobertura, o Norman Foster, junto com a sua equipe, tiveram 2 projetos norteadores, que foi o Palácio de Cristal e o Buckminster Fuller, que são 2 propostas de uma estrutura de vidro telhado para diferentes finalidades. E pode passar, por favor. Quanto à materialidade, a cobertura que, como a Manu disse, tornou possível a recuperação do pátio, que originalmente era um jardim, ela foi projetada a partir de uma apresentação de uma geometria triangular, que foi desenhada dessa forma para que conseguisse vencer o grande vão irregular que existe entre a sala de leitura e as fachadas restauradas do pátio. Então, ela funciona como uma concha que suporta esses painéis de vidro. Pode passar, por favor. Mas como isso se apoia? Como isso se sustenta? Bom, basicamente, essa estrutura, ela é suportada apenas nas bordas e no centro, que fica ao redor do tambor da sala de leitura, e quando essa estrutura ela junta com a sala de leitura, o telhado ele é apoiado em um anel de 20 novas colunas que se alinham com a estrutura de ferro fundido já existente. E essas colunas, elas carregam o peso do telhado no sentido inferior até chegar nas fundações, e isso garante que nenhuma carga adicional seja aplicada à estrutura dessa sala de leitura. Isso também faz com que a pessoa, ao adentrar o espaço, tenha a sensação de que essa cobertura está flutuando, mas, na verdade, essas colunas que fazem esse suporte, elas são tão esbeltas que elas conseguem ficar escondidas atrás do novo revestimento que foi colocado na sala de leitura, um revestimento de pedra. Essas colunas, elas são de aço, aí que entra novamente a materialidade, e isso permite que elas sejam bastante esbeltas. Aí nós temos uma imagem do antes e do depois, e é importante entender que essa estrutura, dentro da classificação do Engel, ela está classificada no número 234, que pode-se dizer que ela segue uma estrutura de treliças curvas para formas esféricas. Pode passar, por favor. Aí nós temos algumas imagens. Volta, por favor. Nós temos algumas imagens da construção, que durou de março de 1999 a abril de 2000. Aí agora a gente pegou algumas representações de plantas e cortes, que dá claramente para ver o que a Camila falou, da cobertura do pátio e da sala de leitura ao centro. Pode passar, por favor. Mais alguns cortes que mostram claramente essa visão. Pode passar. Aqui um pouco um esquema, um diagrama de como isso funcionou ao longo dos anos. Pode passar, por favor. A setorização e fluxos internos dentro do museu, onde cada área fica. É o maior museu e o primeiro museu da Europa a abordar todas as questões de outros países e artefatos históricos. Pode passar, por favor. Aqui outra setorização. Pode passar, por favor. Aqui tem a... Pode voltar, por favor. Isso. O fluxo interno do local, principalmente na área do pátio, foi feito de maneira em que as exposições elas não ficassem ali para que as pessoas pudessem, de fato, circular no grande vão.
e servisse como um grande vão. Então, é um espaço bem amplo, bem aberto, tem uma setorização muito marcada e, que nem eu falei, não atrapalha o fato das salas de leitura, nem das exposições, porque elas não estão localizadas ali naquele grande vão de fato. Pode passar, por favor. Aqui mais uma implantação com o entorno, fica numa área bem nobre da cidade de Londres, então vários pontos turísticos muito famosos se encontram perto daquela região, ali perto do Sorro, que também fica o Palácio de Buckingham, entre outros. Pode passar, por favor. Aqui é como chegar no museu, todas as estações de metrô e pontos de ônibus, é uma área bastante movimentada, então acaba sendo de fácil acesso. Pode passar, por favor. Aqui a questão da plástica forma e partido, é um partido central, de fato, de modo que todas as exposições e as partes pré-existentes do museu foquem de fato para essa parte central, essa parte toda de aço e vidro, que nem a Camila explicou como funciona a materialidade dela, como ela é apoiada, por que ela é apoiada, qual foi a visão do arquiteto, e é isso.